Fala, povo! Ficamos aqui e hoje a gente vai conversar com a cabeça por trás desse produto maravilhoso que vocês já conhecem através do meu canal Aquagama. Hoje a Emanuele vai tirar várias das dúvidas que vocês colocaram lá no canal, poder apresentar legal o trabalho que ela tem desenvolvido nessa pesquisa aqui, sensacional. Oi, Emanuele, muito obrigado por participar aqui com a gente. Que bom poder contar com você para esclarecer todas as dúvidas dos nossos inscritos. Acredito que não tem ninguém melhor que você para explicar sobre tudo isso. A gente já conversou e eu sei que você teve todo um cuidado de escolher as matérias-primas, os processos de destilação, a característica da molécula, né? Você me explicou alguma coisa sobre isso. Enfim, tudo que resultou nesse produto maravilhoso que vocês têm apresentado pela Malawi Haas. Mas a galera do canal tem algumas dúvidas, eu mesmo tenho várias dessas dúvidas também. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente para poder tirar essas dúvidas. Oi Henrique, pessoal, tudo bem? Primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui mostrando o nosso trabalho. E também é um grande prazer estar falando sobre um tema que é uma grande paixão. Eu já utilizava os óleos essenciais, utilizo muito os óleos essenciais no meu dia a dia, com a minha família. Os óleos essenciais, eles são, como o próprio nome diz, a essência das plantas, o que as plantas produzem de melhor, seja para se defender ou seja para atrair na natureza. Então é realmente uma grande satisfação estar aqui. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre a nossa história. Malawi Haas, antigamente ela era piscicultura rasa. A gente foi um dos pioneiros na criação de peixes ornamentais no Brasil. Eu nasci e cresci dentro de uma criação de peixes ornamentais. E aí, mais pra frente, quando a gente abriu a divisão de importação de produtos para o aquarismo, a gente acrescentou o Malawi. Além de ter crescido dentro de uma piscicultura, atualmente o termo é aquicultura. Eu me formei em engenharia química pela USP e desde então eu vim trabalhar aqui e hoje eu sou responsável técnica aqui da Malawi Haas. Essa linha de produtos nasceu de dois questionamentos muito grandes que eu tinha com relação à eficiência dos produtos, né? Quando a gente tinha algum problema aqui na piscicultura, a gente utilizava os produtos que normalmente tem no mercado, mas a gente já contava com uma perda significativa, né? Não eram produtos assim eficientes com relação a isso. E eu também ficava imaginando para onde todo esse descarte de antibiótico, para onde que eles iam, né? Eles iam parar nos rios e isso daí acabava retornando para a gente. As pessoas com seus aquários em casa também tinham os mesmos problemas, né? Tanto com relação à eficiência, de um produto eficiente específico ali para o aquário, ou então essa questão de você manipular um antibiótico dentro da sua casa e depois descartar essa água, para onde essa água ia. Então surgiu dessas duas necessidades, de encontrar um produto com uma eficiência maior, né, no tratamento, que realmente tivesse bons resultados e ao mesmo tempo fosse sustentável e respeitasse a natureza e respeitasse toda a questão envolvida de toda a cadeia. Bom, eu já tinha conversado com você, eu fiquei muito surpreso com o resultado que apresentou. Uns 2 ou 3 casos que eu tratei no começo, eu simplesmente desacreditei do produto, foi um vacilo meu. Eu devia ter registrado. Depois disso eu aprendi a lição e aí eu comecei a registrar tudo que eu testei com esse óleo. Tenho muita coisa legal para trazer nos canais aqui. Tem um material bem legal agora de registro que eu vou mostrar para vocês alguma coisa nesse vídeo. Então fica até o final aí para ver os resultados que eu obtive em casos impressionantes. É isso aí. Eu te mandei mensagem no começo, né, quando vocês me mandaram o óleo para testar, me parabenizando pelo produto excelente, porque realmente chamou muita atenção. Há muito tempo no aquarismo um produto não me chamava tanta atenção quanto esse óleo me chamou. Eu realmente virei um fã desse produto de vocês. Parabéns. Olha, Rick, eu fico muito feliz com os resultados que você obteve, né? E eu posso te dizer que até hoje, né, depois de todos os testes, a gente utiliza bastante aqui. A gente ainda se surpreende. É bem assim mesmo. O que ele tem de diferencial é que no mercado, todos os antibióticos que existem para tratamento de peixe, eles têm apenas um princípio ativo, né?
e para tratar muitas doenças. E este óleo ele tem mais de 100 componentes ativos. Então o que acontece? Quando a bactéria ela tenta se transmutar para lidar com aquela situação, com aquele composto ativo, ela cai em outro e cai em outro e cai em outro e ela não tem uma capacidade enzimática tão grande para lidar com tantos compostos ativos. Então, ao mesmo tempo que ele se torna muito eficiente, ele também abrange um grande leque de bactérias, né? Porque cada composto ativo vai atuar de alguma forma ali. Então, por isso que ele acaba sendo tão efetivo. E ao mesmo tempo, ele também tem a propriedade de ser imunoestimulante. Então, ao mesmo tempo que ele vai combater as bactérias, os fungos, ele também vai estimular a imunidade. Então, essa é uma propriedade muito interessante. Bom, então vamos lá, tem algumas dúvidas dos inscritos do canal Aquagama, são dúvidas muito boas, algumas têm escrito no manual, descrição e tudo mais, mas é legal a gente esclarecer aqui em vídeo, fica mais fácil da galera compreender. Então vamos lá, o primeiro comentário é do Sérgio, 11ª Brigada. Beleza, amigo, esse óleo cura vários problemas de fungos e outros em humanos. Agora no aquário eu tô surpreso, eu realmente... Eu também fiquei surpreso. Ô Henrique, na verdade, esse óleo ele tem um registro da Anvisa, ele pode sim ser utilizado em humanos, deve, né, na verdade. E eu gostaria de fazer uma adendo aqui, para vocês procurarem sempre os óleos registrados, porque a gente sabe que existem muitos óleos adulterados sendo vendidos por aí, e é muito fácil você adulterar um óleo essencial. Eu vou explicar para vocês como que funciona essa cadeia produtiva de um óleo essencial, e também como que a gente fez para ajustar esses parâmetros para ter um óleo específico para o aquarismo. Primeiramente, a gente sabe que toda a cadeia produtiva de obtenção do óleo é importante. Então, como que se dá esse processo de produção dos óleos essenciais? A gente sabe que o óleo produzido, por exemplo, aqui no Brasil, da mesma planta, é diferente de um óleo produzido, por exemplo, na Austrália, onde tem uma produção bem grande de óleo de melaleuca. Devido às condições climáticas, a planta vai precisar produzir um composto a mais para se defender daquele inseto especificamente, do que aqui ela vai precisar se defender de outro tipo de coisa. Você tem também a sazonalidade, quando que essas folhas são colhidas, se é no inverno, se é no verão, a forma que ela é colhida, quanto tempo você tem de estocagem, a forma que ela é destilada, o tempo de destilação também influencia. Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente analisa. Essa daqui é um resultado de uma cromatografia gasosa. Então, aqui você tem o teor do composto químico encontrado, né, pelo tempo. Então, os compostos que são mais voláteis no processo de destilação, eles vão sair primeiro, são moléculas menores. Né? Os compostos que são menos voláteis, eles vão saindo no decorrer do tempo. E esses são os compostos mais pesados. Então, esse gráfico vai mostrar pra gente quais são esses compostos e vai mostrar pra gente também a quantidade daquele composto especificamente. A partir daí, pegando uma análise cromatográfica, inicia-se a fase de testes. Então, por exemplo, percebeu-se que um óleo que tem um pico de um sextilterpeno, ele vai influenciar mais positivamente no resultado que a gente precisa. E de repente a gente verificou que um outro óleo ele não teve o mesmo resultado, ou então ele teve um resultado adverso, né? Porque ele pode ser inclusive prejudicial esse resultado, causar algum tipo de lesão na pele, por exemplo. Então assim, a gente teve que ter esse cuidado de ajustar um óleo com os princípios que a gente precisava que fossem os princípios que fossem trazer um resultado efetivo no tratamento dos peixes e, ao mesmo tempo, minimizar os efeitos adversos que a gente pode ter ali, porque são muitos compostos. Então, a gente teve que equiparar tudo isso para a gente conseguir. É muito diferente você ter um óleo para uso humano, porque o nosso meio é muito diferente. O meio do peixe, ele é muito mais concentrado, ele está sob uma pressão, ele tem toda uma questão osmótica envolvida. Então, tem uma série de fatores que influenciam todo esse processo de obtenção de um óleo que seja eficiente e que ao mesmo tempo não gere nenhum tipo de dano. Com isso, Henrique, nós conseguimos obter um óleo que ele fosse muito eficiente, né? Que a gente tenha um resultado, já no primeiro dia de uso a gente já vê um resultado efetivo. E também a gente tem um resultado que perdura, porque dependendo do composto bactericida que você tem ali,
você tem um bom resultado, mas de repente esse resultado daqui 7, 10 dias ele retorna, a doença retorna, né? Às vezes retorna até mais agressivo. Então ele tem que ser rápido, eficiente, duradouro e tem que minimizar todas as questões. Uma outra coisa, um outro dado interessante que eu gostaria de colocar aqui para vocês é com relação ao tamanho das moléculas. Como as moléculas dos óleos essenciais são moléculas muito pequenas, voláteis, elas conseguem penetrar na pele, né? Mesmo o peixe com escama, ela consegue penetrar. Então, com essa propriedade, a gente consegue resultados muito mais efetivos. Mesmo que a bactéria esteja instalada abaixo da pele do peixe, a gente vai conseguir ter um resultado, né? A gente vai ter o produto, na verdade, circulando por praticamente todo o corpo do animal. O segundo comentário é do Thiago Bejart. Sensacional, estou realmente impressionado com esse relato. Eu tenho em casa, utilizo comigo, mas nunca havia ouvido um relato para tratamento de animais aquáticos. Então eu comentei no comentário do Thiago sobre cuidado, né? Que o óleo de melaleuca desenvolvido para aquarismo é bem diferente do óleo que é encontrado para uso humano. Você havia me explicado uma vez sobre os tipos de molécula que são diferentes, a destilação é diferente, as concentrações são diferentes. Então explica um pouco pra gente sobre as principais diferenças, né, do óleo para uso humano em relação ao óleo do aquarismo que vocês desenvolveram. O Henrique, o rapaz colocou aqui pra gente que ele já sabia utilizar a tabela de diluição. Eu queria colocar que essa tabela de diluição é uma tabela de diluição feita para uso humano, né? Ela não tem nada a ver com a medicação que a gente faz no aquário, né? Esse óleo de melaleuca, ele é um produto estudado para o aquarismo. E essa tabela de diluição não tem nada a ver com o que a gente usa de posologia para o aquarismo, né? São coisas totalmente distintas. E quando você utiliza no seu aquário um produto que não é específico para o seu aquário, você pode estar prejudicando todo o ecossistema, né? Ao invés de ajudar o peixe, você pode causar lesões no peixe. Tem que ter a posologia certa e você tem que ter em mente, como eu te expliquei, cada método de tração, cada local que esse óleo é obtido, plantado, solo, tudo isso geram características únicas. Então, cada óleo que você for comprar no mercado é único, de cada empresa é único, né? E quando você pega um óleo que não é específico para os peixes, que não foi estudado, você pode sim danificar todo o seu ecossistema e causar lesões nos seus animais. Então, esse óleo ele foi estudado justamente para isso, né? Justamente para você utilizar no seu aquário com segurança, com confiança e um produto excelente que com certeza vai dar certo. A Isa Barreto 90 comentou o seguinte: faz um vídeo de como tratar o barbo rosado, por favor. Eu acabei de comprar e notei eles se coçando no aquário. Posso tratar com um banho de sal ou azul de metileno? Vou comprar esse óleo, mas até chegar queria fazer algo por eles. Aí, Emanuele, ela quer aplicar, lógico, uma ação de emergência, mas eu achei interessante a gente comparar o efeito e a eficiência entre o óleo e esses outros tratamentos alternativos. Oi, Henrique, excelentes perguntas. Como ação emergencial eu utilizaria o sal, né? Em algumas situações eu utilizo ele aqui, juntamente com o tratamento com os óleos, e principalmente em carpas, quimbos e barbos, são os que eu mais utilizo. Tem uma ação bem efetiva. O Teles TRV comentou assim: amigo, que excelente vídeo. Obrigado, Teles. Onde consigo comprar esses dois medicamentos? Serve tanto para aquário de água doce e marinho? E serve também para desinfecção de peixes antes de introduzir no aquário? Cara, excelente pergunta. Eu mesmo não testei ainda com o aquário marinho. Conversei um pouco com a Emanuele sobre isso, ela vai explicar melhor. Eu já mostrei no vídeo anterior que eu uso ele para desinfetar peixes alimento, né? Eu achei excelente. Já aconteceu comigo de dar peixe alimento que estavam doentes. Eu não tinha identificado a doença, apareceu dias depois. E ao mesmo tempo que apareceu no peixe que eu estava alimentando com esses peixes alimento. Achei excelente poder desinfetar esses animais antes de ofertar para os meus peixes carnívoros. Com relação à utilização em peixes marinhos, sim, você pode utilizar normalmente em peixes marinhos. Mas em aquários com formações de corais, o indicado seria utilizar ele num aquário hospital, né? Na verdade, porque a gente não teve testes o suficiente ainda. Mas eu acredito, na verdade, que não tenha problema. Eu utilizo bastante aqui ele
em desova de peixes, né, que são extremamente sensíveis, assim como os corais. E não temos problema nenhum, na verdade ajuda muito, né, essa questão dos ovos fungarem, principalmente quando a gente tem um dia que tem uma variação muito grande de temperatura ou em temperaturas mais frias, então eu utilizo bastante aqui. Mas a gente precisaria de um pouco mais de dados para garantir que realmente possa ser usado juntamente com os corais. Então, a recomendação hoje é que o tratamento seja feito em um aquário separado, né, um aquário hospital. E eu posso acrescentar aqui também dúvidas com relação ao aquário plantado, né, se faz mal para as plantas. Não faz mal para as plantas, pode sim ser utilizado em um aquário plantado. A única questão que eu colocaria é que o tratamento de 7 dias ele pode turvar um pouco a água. Então, para um aquário que precise de um pouco mais de iluminação, uma iluminação mais intensa, o ideal é que também seja feito num aquário, o tratamento num aquário no hospital, porque essas partículas suspensas, elas podem diminuir a incidência de luz dessas plantas. Aí isso sim causaria problema nas plantas, não seria um problema dos olhos no caso. O Ricardo Miranda, 6061, comentou assim: pode ser usado como prevenção de doenças ou só para peixes já doentes? A gente sabe que tem um tratamento de prevenção. O Manoel pode explicar as formas de uso, né? Os tipos de tratamento que a gente pode aplicar nos aquários em casa. Sim, ele pode sim ser usado como preventivo, né? No geral, aqui, normalmente, a gente utiliza como preventivo o óleo essencial de laranja, né? Que ele já vai ter um efeito antisséptico, ele é ideal já para o processo de adaptação, ele tem a questão de melhorar a imunidade, deixar o peixe mais tranquilo, guardar ele desse estresse do processo adaptativo e ao mesmo tempo que ele vai estimular o apetite do peixe. Então, o ideal para você fazer um preventivo seria o óleo de laranja. E você pode sim utilizar o óleo de laranja rotineiramente. Quando você fizer uma TPA, ou a cada 15 dias, você mantém o peixe se alimentando bem, mantém ele com altos índices de imunidade. Quando que eu vou usar a prevenção com óleo de melaleuca? Quando eu já tenho uma certa preocupação ali, por exemplo, eu utilizo com os peixes alimento, antes de introduzir no aquário. Eu utilizo quando tem alguma desova no aquário, né, que vai prevenir, que é mais sensível, e vai prevenir a questão dos fungos. Eu utilizo quando eu já tenho alguma desconfiança que aquele peixe possa me trazer algum histórico, que aquele peixe tem algum problema. Então eu já posso entrar com um tratamento preventivo com relação a isso. Eu gosto bastante aqui, que eu tenho resultados muito, muito efetivos, novamente, com químbios, carpas e barbos. Eu gosto de utilizar no processo de prevenção e no processo de adaptação, assim que os peixes chegam, eu já utilizo a combinação na proporção de mais óleo de laranja para um pouquinho de óleo de melaleuca. Eu já faço essa combinação na prevenção e eu utilizo bastante aqui. Ele também dá uma limpada, ele não é um óleo específico para parasita externo, né? Mas ele também já dá uma limpada, quando você está fazendo uma prevenção, ele também já melhora essa questão. Ele não é específico, porque você consegue fazer um tratamento quando esses parasitas já estão instalados, mas você consegue prevenir isso com o uso dele. Então, eu gosto de utilizar a prevenção dele nessas circunstâncias. O Marcelo Fênix tem uma dúvida sensacional. Não tem problema de matar a mídia biológica dos filtros? Pode usar de boas? E aí, Emanuele, pode usar de boas? Sim, com relação às mídias biológicas, você deve tratar com todo antibiótico, né? O óleo essencial de melaleuca, ele é um bactericida e fungicida, ele é muito potente. Então, se você fizer o tratamento no seu aquário durante os 7 dias, o tratamento já tem uma concentração maior, você pode sim extinguir as bactérias do seu filtro. Você poderia fazer o tratamento no aquário hospital, ou então, se você for optar por fazer o tratamento no seu próprio aquário, o ideal seria deixar só com oxigenação. E depois disso, você pode fazer uma TPA e voltar a utilizar o seu filtro normalmente. Quando você faz o preventivo, que é uma concentração muito baixinha, 3 a 4 dias, você não vai ter uma perda significativa nas suas mídias. Pode usar tranquilamente, diretamente no aquário. E
Só para fazer um adendo aqui, com o óleo essencial de laranja, você utilizando ele a cada 15 dias, na verdade você vai ter até uma melhora do resultado das suas bactérias. Eu vou passar aqui para vocês um gráfico de crescimento das bactérias. Então as bactérias elas vão crescer, elas têm um crescimento exponencial, depois elas ficam num patamar que elas estabilizam o crescimento, porque ali vai ter uma mortalidade celular, elas vão estar mais velhas, as reações enzimáticas elas estabilizam, diminuem um pouco, então elas ficam ali naquele patamar. Com a utilização constante, né, que a gente coloca aqui a cada 15 dias no óleo de laranja, você consegue manter mais ativa essa curva, manter elas mais em crescimento, porque você vai dar uma limpada ali nessas células mortas e a capacidade enzimática da sua coluna vai melhorar bastante. Então, galera, antes da gente concluir, eu tenho alguns registros que eu fiz recentemente sobre alguns tratamentos que eu realizei e teve resultados realmente muito impressionantes. É o caso desse Pangasus. Ele se machucou no aquário, o cliente desconfia que ele brigou, no mesmo aquário tem alguns Oscars. Eu realmente achei essa ferida muito diferente, assim, nunca tinha visto nada igual, assim, de descascar um pedação do peixe mesmo. Pra mim não me parece uma mordida, mas de qualquer forma ficou bem feio. Então, como vocês podem ver, no primeiro dia tava aquela desgraça, uma vermelhidão intensa, inflamado. Ele iniciou o tratamento no mesmo dia que o peixe se machucou e os resultados foram esses. Depois de alguns dias, no primeiro dia, na verdade, a ferida já foi apresentando significativa melhora, e aí nos dias consecutivos, melhora assim muito grande. Para um ferimento desse tamanho, o resultado é realmente sensacional. Rick, é isso mesmo. Eu tô muito feliz com os resultados. Desde que a gente desenvolveu esse óleo e a gente passou a utilizar aqui no nosso barracão de distribuição, na nossa criação, a gente tem tido resultados extraordinários, resultados que mesmo até hoje nos surpreendem, assim, em pensar que antigamente o tratamento que a gente fazia, infelizmente a gente já contava com uma alta porcentagem de mortalidade quando o peixe dava problema, a gente não tinha um medicamento efetivo que a gente visse um resultado de verdade, sabe? Então tem sido assim fantástico e surpreendente. O próprio óleo de laranja, quando a gente coloca aqui em números, né, em planilhas, pelo volume de peixe, né, que a gente tem aqui, que a gente trabalha aqui, é algo assim totalmente, muito expressivo, né? E também quando a gente entra com esse tratamento mais preciso, mais necessário, né, com o de melaleuca, com o antibiótico, a gente também se surpreende muito. Então tem sido assim maravilhoso trabalhar com esses óleos. E quando você coloca que nesse tratamento que você está fazendo, o peixe teve uma melhora significativa já no primeiro dia, e isso é mais uma prova, né, desse trabalho que foi desenvolvido, porque esse óleo ele foi desenvolvido justamente para isso, para o peixe ter uma melhora rápida. Aí, além de ser muito eficiente, rápida, é uma resposta duradoura também, né? E então, conseguir desenvolver tudo isso e juntar todos esses fatores tem sido, assim, realmente uma sensação indescritível, né? De poder ajudar os peixes, de poder ajudar as pessoas em casa e, ao mesmo tempo, poder ajudar o meio ambiente. Então, eu estou muito, muito feliz com o resultado e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Bom, eu agradeço demais a você, Emanuele, e a toda a equipe da Malawi pela participação aqui com a gente, por esclarecer todas essas dúvidas que a gente tem. Parabenizo a todos vocês da equipe Malawi Haas pelo excelente produto desenvolvido. Foi um trabalho assim fenomenal mesmo. Eu sou fã, orgulho de ter todo esse desenvolvimento e pesquisa assim tão pertinho da gente, tão acessível. E aqui nesse canal, cara, eu só indico, eu só mostro produtos que eu realmente gosto. Eu tenho essa liberdade aqui, né, de mostrar só produtos que eu realmente uso e aprovo, né. Então, você pode ter certeza que o óleo de melaleuca e o de laranja já estão garantidos no meu arsenal, porque realmente eu confio nesses produtos, eu tenho obtido resultados muito legais e que só concretizam a minha confiança no produto de vocês. Eu que agradeço demais, estou muito feliz de ter tido essa oportunidade, de você ter dado essa oportunidade pra gente, de mostrar nosso trabalho, de contar um pouquinho da nossa história, de mostrar como isso pode ajudar as pessoas, como pequenas ações podem ajudar numa questão global, né, uma questão sustentável. E é isso, estou muito feliz, muito obrigada
pela oportunidade. Agradeço a todos. Qualquer dúvida é só entrar em contato, a gente está sempre disponível. E muito obrigada mesmo. Um abraço. Obrigado, Emanuele. Até logo. Até uma próxima. Tomara que vocês desenvolvam mais coisas bem legais aí pra gente poder testar aqui e mostrar pra todo mundo. Bom, então é isso, povo. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com a Emanuele da Malawi. É isso. Fiquem ligados aí, se inscrevam. Tchau.